Muito bem. Está explicado. É, Para você, PVC, poxa, você citou o ponto do Palmeiras, né? Que conseguiu do seu jeito, foi lá e fez. Flamengo, do seu jeito, foi lá e fez. Sabe o que me preocupa, PVC? Ouvindo o Rodrigo, a fala da pessoa, da fonte que ele conversou no São Paulo, é para não virar SAF. Sabe assim, isso me parece um caminho para virar SAF. E não ao contrário, ou até assim um tom meio que não é uma ameaça, né? Vou te pegar e tal. Não, mas olha, esse é o único jeito. Esse é o único jeito para não virar SAF. O melhor Flamengo tem o melhor jeito da SAF. O Flamengo ainda não explora todo o potencial que ele possui. Porque nós estamos falando de um processo de reconstrução de 12 anos. Não está terminando. Tem muita coisa para fazer. O futebol brasileiro, eu gosto desse número. Se 32% dos torcedores brasileiros dizem que não são torcedores, que não tem time nenhum, olha o tamanho do mercado que você tem. Você tem uma Itália e meia para crescer. Então, mas o ponto central, uma das coisas que eu ouvi nessa semana, nessas conversas de conselheiro de um lado e conselheiro do outro, e a gente acho que a gente está tentando colocar ponto e contraponto. Ninguém está dizendo aqui, não pode fazer isso. Não, ninguém disse isso aqui. Agora, tem a questão, sim. O São Paulo tem expectativas de 257 milhões de reais esse ano, porque o Rodrigo Nestor será vendido. Ele está emprestado ao Bahia, mas o Bahia já informou que vai executar a compra. Então vai bater 257 milhões de reais no mínimo nesse ano. Vendendo mal. É consenso que o São Paulo vende num potencial inferior ao que possui. E uma frase que é cruel é a seguinte: sabe por que o Palmeiras vende melhor do que o São Paulo? Porque o Palmeiras tem um presidente melhor que o São Paulo. Isso se fala dentro do São Paulo. Dentro do São Paulo. Não é fora do São Paulo. E esse é um ponto Perfeito. importante. O São Paulo pode ter uma reforma de transformação. O São Paulo tem um potencial gigante. O São Paulo não é mais a segunda torcida do estado. Talvez nem tenha sido feita. Essa pesquisa mais recente do Globo IPEC mostra o São Paulo como terceira torcida do estado e a quarta do Brasil, atrás do Palmeiras. Mas na cidade de São Paulo, o São Paulo é muito maior. O São Paulo é uma potência na maior cidade do país. Ele está ali encostadinho no Palmeiras para pesquisa. Na cidade, ele ganha. Então, assim, ele tem um potencial que explorou muito melhor em outros momentos recentes da sua história. Precisa virar SAF? Não, não precisa. É uma ameaça virar SAF? Não, não é uma ameaça virar SAF. São Paulo precisa fazer a SAF se a SAF for boa para ele. Agora, ele está claro por tudo isso que o São Paulo, ao procurar uma sociedade, que ele não está entendendo qual é o caminho de sairzinho da situação em que ele está neste momento. O Perfeito. Massini, Oi. só para dar. Não, porque aí eu vou entrar aqui, a gente está falando do São Paulo precisa virar SAF, não precisa e tal. Vou entrar na questão do FIDIC, que é a questão da dívida do São Paulo, né? Que é o que afeta o Vamos lá. clube e gera essa situação. O que a gente tem de informação agora? O FIDIC conseguiu levantar em torno de 200 milhões de reais, tá? Estava previsto 240, a diferença deu ali, foi relacionada a alguns ativos já estavam presos a dívidas anteriores. Esses 200 milhões serviram só para estabilizar a dívida do São Paulo. Ela hoje está um pouco abaixo de R$ 1 bilhão, mais ou menos no estágio que estava no final do ano passado. Ela estagnou. Aí a direção fala assim: mas na verdade é uma redução porque teria aumentado com a Selic, a gente conseguiu alongar a dívida e reduzir o custo dela. E a dívida bancária continua alta. Não mataram a dívida bancária. Então, assim, eu entendo o argumento de que fala assim, estaria pior se não tivesse o FIDIC. Só que assim, o que o torcedor ouviu e ele entendeu no final do ano passado é que ia matar a dívida bancária, né? E que o São Paulo ia sair numa situação muito melhor do que está posta.
não é o que foi prometido, o que aconteceu. Vamos falar as coisas de forma clara aqui, né? A gente, quando falou, inclusive, das coisas sobre o fundo, o FDIC que estava posto aqui, era uma coisa para praticamente solucionar a dívida bancária. Que ele estava em 280 milhões, ela ia matar a maior parte dela. Então, ela continua, a dívida total líquida não foi reduzida, ela só estagnou. Ah, podia ser pior? Beleza, podia ser pior. Mas eu acho que a expectativa do torcedor, quando você fala assim, vamos reduzir os custos, estamos aqui vamos cumprir um negócio abaixo, não era que estagnou, era que ia ter uma redução de dívida de fato, né? Então eu acho que essa questão do FDIC, a gente tem que dar essas informações, está nesse estágio. A dívida líquida continua ali um pouco abaixo de R$ 1 bilhão, dívida líquida total, e entraram 200 milhões, a dívida foi alongada, mas não mataram a dívida bancária. Então, o cara fala assim, o torcedor vai fazer o sacrifício de ver o time dele 1, 2, 3 anos ruins, com a premissa, pô, se você arrecadou 200, deve 280 da dívida bancária, se você antecipar o pagamento, vai cair, tem um deságio aí, né? E não paga, a dívida bancária continua alta, e esse argumento de que seria pior sem, para mim ele não vale, cara. Para mim ele não vale. Eu entendo, mas para mim não vale. Fala, PVC. Não, só reforçando o que você está dizendo. E, de novo, uma pergunta. Por que, se a dívida bancária não estancou, por que eu tenho que ter certeza que vai estancar a participação de terceiros nos contratos dos jogadores da base? É isso, perfeito, perfeito. É um ótimo raciocínio do PVC. Muito bem, meus caros, esse é o Finanças do Esporte. Para você que está aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal. Então, fiquei até um pouco incomodado com esse argumento do São Paulo. Podia ser pior, cara. Podia. Eu podia ser ainda mais feio, mas até que sou arrumadinho. Paciência. Né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Qual o ataque para a quinta que vem? A pergunta do Ademir. Cara, Ademir é o seguinte, velho. E aí ele pergunta ainda, Rodriguinho de titular? Então, vamos lá. Uma coisa é o ataque, né? E a outra coisa é o Rodriguinho como possível titular do meio de campo. Tem um grande amigo meu, Marcos, irmão do Léo, que ele falou, cara, você vai ver, vai acabar o jogo aqui e a primeira coisa que vai acontecer no dia seguinte vai ser postagem sobre o Oscar e o Lucas Moura. E foi. Exatamente. O Oscar, isso eu vou chegar na Rodriguinho e qual vai ser o possível ataque, tá? Tô só fazendo o preâmbulo. O Oscar treinou na sexta-feira pela primeira vez sem restrições, com todos os caras. Isso vai fazer também o Luiz Gustavo no final de semana. E a tendência é que o Lucas também entre no estágio sem restrições. Sim. A partir de segunda-feira. Agora, gente, os caras não jogam há milênios, né? Eu acho muito mais factível pensar contra ele no ataque ideal, com os que tem já jogado, e o meio de campo ideal com o Rodriguinho. Concordo possivelmente, Marcos Antônio Bobadinho. Agora, bota esses caras no banco, se der uma precisa do Lucas nos 15 minutos finais. Bota o Lucas. Até porque, exato. É isso, pra mim não tem nem dúvida. Coloca um deles, coloca outro, coloca um pra bater pênalti, São Paulo tá ganhando de 2 gols, né? Pra mim a estratégia é essa, isso mesmo. Né? Eu acho que é por aí. O Seixas, belo nome, hein? De 4 jogos no Morumbi de Libertadores, são 3 empates e 1 vitória. Como acreditar? É uma questão. Nesse ano só teve a vitória contra o Talheres, aquele gol do Luciano no final. Acho que o jogo, em compensação, foi a primeira derrota do São Paulo fora de casa nessa Libertadores, né? Sim. O que eu venho dizendo, o Tironi falou para eu parar de ser pessimista, eu estou tentando virar a chave. Eu só insisto que para o São Paulo se classificar, como fazer diferente? Ele vai precisar fazer um jogo diferente do que fez até agora. Precisa ser um jogo diferente pro São Paulo e pro adversário. Precisa ser um jogo muito bom do São Paulo, beirando a perfeição, e um jogo ruim da LDU, né?
A gente está vendo, aliás, muita coisa de arbitragem, sobretudo no jogo do Flamengo. E as coisas também, a arbitragem não vem sorrindo para o São Paulo, né? Sim. Na Libertadores até agora. Alguns jogos, às vezes, mudam a conotação por uma interferência de arbitragem. Por exemplo, a expulsão do Plata do Flamengo. Do Flamengo, né? exatamente. Então, se tornou um jogo atípico, Flamengo e Estudiantes. Sim. Então, a gente não dá pra gente prever o que vai acontecer na quinta-feira, mas acho que a energia da torcida do São Paulo, a compreensão dos jogadores, a informação que eu tenho aqui, não teve clima de funeral ou velório. Sim. Foi um clima de confiança ainda, para tentar, como disse o Crespo, uma coisa histórica. Sim. Não é simples. São Paulo só fez isso uma vez na história. Mas como disse nosso amigo hoje, nosso colega interlocutor, não foi também todas as vezes que o São Paulo perdeu de 2 fora de casa. Exatamente. Só reverteu uma vez, lá em 93, com o Tele contra o Nils. Mas há possibilidade. Vamos ver como é que vai ser essa preparação até lá. Lembrando que tem um jogo com o Santos no meio do caminho. Cara, eu vou te falar uma coisa. Fala. A minha confiança, olha que eu sou pessimista, hein? Vocês sabem disso. Sim. Mas a minha confiança vem no fato de que eu acho que o São Paulo está jogando bem. E jogou bem lá. Jogou. Errou individualmente, mas jogou bem, cara. O São Paulo... O São Paulo com o Crespo jogou o resultado de ontem... quase todas boas partidas. O resultado de ontem, numa boa, eu acho raro acontecer isso. Foi um pouco injusto, não por causa de erro de arbitragem, mas não era para o São Paulo tomar 2-0, não era. Não era jogando. Eu acho que o São Paulo tá jogando bem, cara. Eu acho que o São Paulo faz tempo que eu não vejo o São Paulo jogar mal. Ele jogou bem contra o Cruzeiro, que perdeu. Tá jogando bem. Eu sempre acho que quando o time joga bem, ele tem mais chance de ganhar do que pelas circunstâncias. Sim. Vou dizer mais uma coisa. Fala. E olha que a gente defendia o Zubiri, a gente apanhou muito por causa disso. Eu acho que se o time do Zubeldia volta com 2-0, ele não seria capaz. Eu acho que esse time é mais capaz do que o do Zubeldia de virar um placar em 2-0. O Zubeldia tinha outras virtudes. Talvez ele não perdesse 2-0. Sei lá. Fora, né? Mas o jogo, o São Paulo tá jogando bem, por isso que eu confio. Aqui, sobretudo nos jogos em casa. Luiz Otávio, se cair na Libertadores, acabou o ano ou ainda dá para brigar no G6? Eu acho que ainda dá, cara. Então, é difícil, mas desde que o funeral não se instale completamente. Desde que não se mobilize, exatamente. Né? Exatamente. Tem que ter uma mobilização toda, e aí não é só do técnico e dos jogadores, principalmente deles, mas da direção do clube, que está num processo todo ali de estranhamento com o presidente, né? Sim. Eu não sei se uma eventual eliminação provocaria algum processo de mudança no departamento de futebol. Que eu acho que antes do final do ano ruim. Não deveria ser. Né? Mas, então, Você vai virar à esquerda aqui. Não deveria acabar o ano. Não deveria. Foco no ano que vem. Vamos lembrar, né? O Lucas, essa Libertadores, ele vai ter pouco jogado. Talvez o cara queira mais uma Libertadores, tem contrato ainda, enfim, tem mil coisas. Exato, né? Exatamente. Que mais aqui? A previsão de fechar no vermelho me pareceu articulação para justificar a parceria da base, diz aqui o Caetano. Então, não sei se tem relação. Vamos trazer. Vamos lá. Primeira coisa, oportunidade. Eu vou caminhando aqui devagar. Dá uma encostada aqui. Então, peraí. Vou caminhar até para responder essa coisa com mais calma. A previsão, então, o São Paulo não deve fechar no vermelho. A gente teve estamos saindo aqui de conversas para mergulhar e entender melhor. Primeiro, o FIDIC, que quer dizer diretamente do resultado desse ano, e também ter mais detalhes sobre o fundo da base. Então, primeiro, o FIDIC. Depois do relatório publicado pelo São Paulo essa semana, primeira vez que tem um relatório publicado, já se tem a impressão, a noção, a informação, a troca de que o FIDIC, para os investidores e para o fundo, para quem administra o fundo, está funcionando. Sim. Está funcionando a contento. Sim. E que essa informação, né? E que o São Paulo vai fechar pelas projeções no azul. Sim. E que seria o primeiro ano de um processo que dura 4, vamos falar bem aqui para vocês. Então,
o FIDIC, o Tironi sempre fala do água limpa, o FIDIC tem a missão de ajudar no saneamento do São Paulo durante os próximos 4 anos. Sim. 25 é o primeiro, seria o mais sofrido. Sim. 26, 27 E 28. 28. Exato. Então São Paulo, na projeção, e fecharia no azul todos esses anos. Exatamente. De 25 a 28. O mais difícil esse ano em que precisou vender pra caramba para chegar nesse resultado aí, né? Agora, a impressão de quem administra o fundo é que a partir do próximo ano a redução dos custos já estão sendo controlados, os custos de uma forma ainda Sim. não ideal, Sim. mas controlada. Então, essa é a primeira informação do FIDIC. A questão do fundo da base é uma outra situação. Os detalhes estão sendo apresentados agora aos conselheiros. A gente começa a ter as primeiras informações sobre essa parceria de 30% para os investidores e 70% para o São Paulo. Lembrando que o administrador dos 2 fundos é o mesmo, é a Galápagos, do FIDIC e do fundo da base. E que, aí isso é uma informação interessante, que a gente colheu nesse final de semana, o projeto da parceria da base foi apresentado a Galápagos antes do FIDIC. Antes do FIDIC. A Galápagos só topou entrar no projeto Da base depois de ver o depois de- FIDIC rodando. Isso. E depois das amarras que fez. Falou assim, ó, a gente não vai Exatamente. entrar aqui num clube que tá bagunçado. Exatamente. Se andar nesse sentido, a gente vai. E aí foi o que aconteceu. Então, portanto, do ponto de vista do FIDIC, eles estão achando que está funcionando. E aí, e agora tem esse projeto da base rolando aí, que ainda falta aprovação. O Daniel Sanqueta, essa pergunta é para você. Se o São Paulo ganhar a Libertadores e tiver o superávit, o Casares se redime, o cara sai no carro, Sai o carro alegórico. aberto, daquelas. Lembra aquele desfile do que o Silvio Santos fazia? Você lembra? De parada da vitória, enfim, isso. Exatamente. Vou fazer agora as perguntas eu para você, tá? Tá. O Thiago Araújo falou que não é uma pergunta, é uma afirmação. A diferença técnica do Mailton para o Cédric é gritante. Não acho que seja técnica. A diferença física. Física. A não é diferença técnica, eu acho que é diferença física. E claro que ele bate firme na bola, ele tem uma bola parada boa, mas o Cédric não pega mal na bola, não. Lembrando que o Cédric foi um dos responsáveis pela classificação do time. Sim, exatamente. Né? Fez o pênalti contra o Atlético Nacional e jogou muito Mas bem. o meu time de quarta-feira deveria ser Mailton e Wendel para fazer o abafo. Eu também acho. Para fechar, que eu preciso cortar o cabelo, tá vendo? Arthur Meirelles, é possível que o São Paulo arrecade mais de 1 bilhão esse ano, considerando vendas? Não acho que vai chegar nesse chegar 1 número. bilhão, mas vai chegar bem, vai chegar perto. Vai chegar perto de 1 bilhão. Diego Durval, essa é a última para você, tá? Depois você faz diferença. Acha que o Alisson ainda merece ser titular desse time? Não, acho que titular é o Bobadilha e o Marcos Antônio. Acho até que o Alisson pode às vezes jogar junto com o Marcos Antônio. Alisson e Marcos Antônio. Mas eu acho que a melhor dupla hoje é o Bobadilha e Marcos Antônio. Eu conversei com o Chat, meu amigo e grande comentarista, para saber a seguinte questão. A resposta para ela. Chat, tudo beleza aí? O São Paulo consegue reverter o placar contra a LDU no Morumbis? Aí ele me respondeu o seguinte: olha, é difícil, mas não é impossível. Vamos analisar os prós e os contras para ver se dá para acreditar na virada? Vamos lá. Situação atual. A LDU venceu o São Paulo por 2-0 no jogo de ida em Quito. Aliás, como o São Paulo vacilou, minha Nossa Senhora. Na defesa, defensivamente, e lá na frente, mas perdeu cada chance. Não pode. Libertadores não dá. Não dá pra vacilar desse jeito. Então o Tricolor vai pro jogo de volta no Morumbi precisando ganhar por, no mínimo, 2-0 pra levar pros pênaltis. Ou por 3-0 pra garantir no tempo normal. Há jogadores e gente ligada ao clube dizendo que é possível reverter, mostrando confiança. O técnico Hernan Crespo falou sobre isso. Vamos lá, pontos a favor. Ele me fala tudo. Ele é maravilhoso. Pontos a favor. Casa cheia e torcida. Jogar no Morumbi com sua torcida é uma vantagem enorme em jogos decisivos. Pode empurrar o time. Vai tá demais. Essa torcida sabe o que é Libertadores, né? Apesar de fazer tempo, mas sabe bem. Pressão sobre a LDU. Depois de ganhar fora, a LDU vai querer se retrair, segurar o resultado, talvez se fechar muito, que pode dar mais espaço para o São Paulo. Ele é comentarista, deixe ele. Motivação alta. Estar em desvantagem obriga o time a ir para cima, assumir iniciativa. Isso pode gerar mais chances ofensivas. Só que aí precisa transformar em gol. Não é mesmo? Desafios que o São Paulo vai enfrentar. Tomar um gol complica tudo.
Eficiência ofensiva. Nas notícias se fala que o time criou chances, especialmente no segundo tempo em Quito, mas pecou no acabamento. Muito bom. Se continuar assim, pode não conseguir concretizar. Pressão psicológica. Virar um 2-0 exige serenidade, concentração. Qualquer vacilo, erro individual pode definir. Ah, mas daí você me complica, né, Chat? Porque aí é muita pressão. Qualidade e preparo físico. Jogar com intensidade do início ao fim, manter ritmo, não ceder contra-ataques ou bolas paradas da LDU será essencial. Conclusão. Eu diria que sim, o São Paulo tem algumas chances reais de reverter o placar no Morumbi, não está descartado. Precisa, porém, entrar com postura agressiva desde o começo, buscando ataque e pressão. Evitar erros defensivos. Aproveitar muito bem as chances de gol que surgir. Fazer valer o fator casa. Se fizer tudo isso, bem, pode reverter sim e avançar. Agora, não vai ser fácil. Será uma missão difícil, mas para quem tem coração são paulino, isso é um alimento para esperança. Olha, ele ainda dá uma romantizada no futebol, apesar da situação ser tensa. Aí eu lancei outra pergunta pro meu amigo Chat. Quando o São Paulo vai voltar a ser soberano? Boa pergunta. Essa é daquelas que mexem com o coração do torcedor. São Paulo foi chamado de soberano justamente pela época de ouro, 2005 a 2008, quando ganhou Libertadores, Mundial e 3 brasileiros seguidos. Uau! Desde então, o clube até conquistou coisas importantes, Sul-Americana em 2012, Copa do Brasil em 2023, mas sem aquela sequência dominante. Para voltar a ser soberano, alguns pontos essenciais. Vamos lá, anotem aí, tomem nota. Estabilidade de gestão. São Paulo sofreu com brigas políticas internas e escolhas ruins de dirigentes. Sem arrumar a casa fica difícil. Ó, corneta, gostei. Elenco competitivo e regular. Tem bons jogadores, mas precisa manter nível alto por mais de uma temporada, não só em momentos isolados. Mentalidade vencedora. O clube que ganhava em série precisa voltar a acreditar que é protagonista sempre. Aproveitamento da base. Cotia continua revelando, mas o São Paulo precisa transformar isso em títulos consistentes, como fazia no passado. Conquistas continentais, Libertadores ou Sul-Americana pesam demais. Ganhar uma dessas recoloca o clube no mapa da América, e é daí que vem o respeito de soberano. Missão difícil, mas tem que acreditar até o fim, né? E aí, o que vocês acham? O previsto e quase 100 milhões de reais a mais do que arrecadou, né, rapaziada? Aí não tem como, né, mano? A diretoria vivia dizendo que o clube, né, reduziu a folha salarial, se gabando pra lá e pra cá que reduziu a folha. E realmente a matéria aponta que houve uma redução na folha salarial. Mas só que se eu for te contar a redução, você vai falar assim, caramba, hein? Gênios demais. Olha só. O clube tinha no ano passado uma folha salarial na casa dos 28 milhões e 900 mil reais e reduziu esse ano para 26 milhões e 400 mil reais mensais de folha, ou seja, uma redução que não chega nem a 3 milhões de reais, uma redução ilusória. Ah, Bess, mas é uma redução, mas só que não... É sério mesmo? Para você, vendo esses números friamente, a estratégia de doar as joias da base deu certo? Sendo que você reduziu minimamente a folha salarial e os gastos que você teve são maior do que as suas receitas? É sério que tem gente que acha que deu certo essa estratégia do Casares? Enfim, né? O Casares é um cara que ele é político. Ele não vai colocar ações pro São Paulo que seja antipopular. Ou seja, você chegar pra torcida e falar assim, torcida, esse ano vai ser um ano complicado, então a gente vai reduzir os nossos custos. Vamos ter um time mediano, sem estrelas, mas a gente vai equacionar aqui as dívidas. Vamos reduzir as dívidas, vamos reduzir a folha. Ele não vai fazer isso. Vai ser isso, a gente com o Oscar, com o Lucas Moura, com o Caleri, os caras ganhando tudo acima de 1 milhão, e aí não reduz a folha. Você manda um monte de gente embora no começo do ano. Na última janela você mandou um monte de gente embora. Sem ser os moleques da base, teve outros que foram embora, tipo Nestor, o Galopo, Michel Araújo, o Wellington Rato e por aí vai, Eric vai. E você mesmo assim conseguiu reduzir só em 3 milhões de reais a folha salarial? Que estratégia é essa? Você gastou 100 milhões de reais, quase 100 milhões de reais a mais do que arrecadou. Que estratégia é essa? E aí você tem o tal FIP, que é o Fundo de Investimento de Cotia, que está oferecendo 250 milhões de reais em 5 anos, sendo que no pior ano, no ano que você vendeu mal, doou a joia de Cotia, você conseguiu arrecadar mais do que esses caras estão oferecendo, em um ano só. Em um ano só você arrecadou mais do que os caras estão oferecendo por 5 anos. Então, é bizarro o que se tornou São Paulo hoje, mas é a realidade. É os caras que estão gerindo o clube hoje. E tem gente que acha legal, tem gente que acha que eu reclamo muito, tem gente que tá... Enfim, né? Todos sabem da dívida do São Paulo que beira quase 1 bilhão de reais. Na verdade, se não tivesse uma tal maquiagem feita pela gestão, bateria 1 bilhão de reais esse ano já. A fim de reduzir essa dívida, o clube está doando sua joia de Cotia, como eu falei pra vocês aqui já. E nos últimos dias surgiu uma opção
no mínimo interessante se analisarmos friamente se fosse algo que realmente que desse segurança. Segundo o jornalista Alexandre Zanqueta, do blog do São Paulo, uma empresa anônima ofereceu R$1 bilhão ao São Paulo para quitar as dívidas do clube. De início seria oferecido 700 milhões de reais e depois mais 300 milhões de reais ao longo de 30 meses, para dar quase 3 anos mais ou menos, né? Olhando assim friamente, você fala assim, cara, seria a solução dos problemas do São Paulo, né? Pô, certo? Até que sim, né? Mas esse negócio não deve ir pra frente. Isso porque não há nenhuma garantia, nenhuma segurança que o clube tenha pra avançar por esse acordo, tá? Nem mesmo a posição que recebeu esse contato dessa empresa anônima, nem mesmo a posição tá confiante num negócio desse, porque não se tem as garantias bem amarradas para que a gente pudesse fazer um acordo desse tipo. Seria interessante? Sim, se tivessem todas as garantias bem amarradas, ou seja, a empresa ofereceu sim essa proposta, conversou com pessoas ligadas ao São Paulo da situação e também da oposição, inclusive o cara cita até o nome do Flávio Marques, conhecidíssimo conselheiro da oposição, um cara que entende muito de finanças, que inclusive escancarou a gestão pífia de Júlio Casares. Júlio Casares ficou bravo com ele numa reunião do Conselho Deliberativo. O Casares perdeu a linha porque teve a verdade sendo exposta pelo Flávio Marques. Aí o Casares não gostou, porque o Casares é assim, ele não gosta da verdade, ele não gosta que criticam a gestão dele. Mesmo o clube devendo quase R$1 bilhão porque ele dobrou a dívida, ele não gosta que falem a verdade. E o Flávio Marques rechaçou essa ideia de R$1 bilhão no São Paulo por essa empresa, não por conta dos valores, não porque o clube não precise, porque precisa muito, mas porque não se tem uma garantia bem amarrada para fazer tal acordo, ok? Apesar do interesse, a empresa não deve fechar com o São Paulo. Não chegou nem a ter negociação e tal, foi um negócio de tipo, essa empresa aí atrás, né? Tipo, mandando mensagem pro Zanqueta, nos vídeos do Zanqueta, mandando e-mail. O Zanqueta trocou e-mail com esse cara dessa empresa que não teve o nome revelado. Esse cara conversou com o Flávio Marques, conversou com outras pessoas ligadas ao São Paulo, oferecendo esse aporte. Obviamente que nada seria de graça, eles iriam querer uma contrapartida, né? Ninguém sabe qual, mas por não ter uma garantia, por não ter algo bem amarrado ali que desse segurança ao clube, o negócio nem vai chegar para quem resolve esses problemas de fato, né? Realmente não tem como seguir com isso. A ideia até que é boa, eu não sei nem se só uma empresa tem interesse no São Paulo. Eu acho que várias outras empresas teriam interesse em aportar essa grana no São Paulo, só que precisa de garantias, né, rapaziada? Não é algo tão simples assim, não. Enfim, você acha uma boa aí São Paulo fazer esse acordo? Não vai rolar, né? Mas, pô, se tivesse umas garantias interessantes, nossa, ia salvar realmente São Paulo. A gente vai ter que esperar um pouquinho, porque segundo o Júlio Casares, em 2030, talvez a gente consiga equacionar essa dívida aí. Enfim, São Paulo recebeu muita grana com venda de jogadores nesse ano, né, rapaziada? Superou a meta estipulada e ainda vem mais por aí. Mas o clube ainda está de olho no mercado, porque pode chegar mais grana por outros jogadores também. Igor Gomes, revelado nas categorias de base de Cotia hoje no Atlético Mineiro, está na mira de clubes europeus. Alguns clubes da La Liga, da Espanha e do Campeonato Italiano também estiveram aí de olho no jogador, estão de olho no jogador, enviaram até olheiros para observar o meia mais de perto, né? O Igor, que tem contrato com o Galo até o final do ano que vem. Fala-se ali de uma possível venda na casa dos 5, 6 milhões de euros mais ou menos, né? O que dá 37 milhões de reais na cotação atual, cerca disso. O São Paulo está de olho nessa situação, pois quando liberou o Igor Gomes para o Atlético, ficou com 10% de uma futura venda. Ou seja, se o Atlético vender o Igor Gomes por mais ou menos 37 milhões, São Paulo vai embolsar 3 milhões e 700 mil reais só pelos 10% de futura venda, sem contar o mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta com outra porcentagem. Então os valores podem chegar ali a mais ou menos 5 milhões de reais, caso seja vendido o Igor Gomes por esses valores que está sendo comentado lá na Europa, beleza, rapaziada? Então vamos ficar de olho nessa situação aí, porque mais grana pode pintar nos cofres do tricolor do Morumbi, beleza? Obrigado por ficar comigo até